dia, gente! Como vocês estão? Hoje nós falaremos sobre transitividade verbal. Primeira coisa, o que é um verbo? Verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno da natureza. O que é a transitividade verbal? Ela indica uma relação entre os verbos transitivos e seus complementos na frase. Isso, gente, porque sozinho o verbo transitivo, ele não tem sentido completo, né? Significa que ele tem que transitar ali para que um elemento o complete, que é diferente do verbo intransitivo, né? Que ele tem um sentido completo, mas isso nós veremos mais à frente. Então, gente, dentro dos verbos transitivos, nós temos o verbo transitivo direto, conhecido também como VTD, que é o verbo que ele não tem sentido completo. E ele precisa de um complemento, né, geralmente introduzido sem preposição. E esse complemento ele é chamado de objeto direto. E ele tem que responder as perguntinhas o que ou quem. Já os verbos transitivos indiretos são aqueles que também não têm sentido completo e o uso da preposição é obrigatório e o complemento desse verbo ele é chamado de objeto indireto e tem que responder as seguintes perguntas: com quem, de que ou de quem, em que, ou para quem e por quem. Nós também temos o verbo transitivo direto e indireto, o VTDI, que ele também é chamado de verbo bitransitivo, que assim como os outros, ele não tem um sentido completo e precisa de um complemento, no caso de um objeto direto e um objeto indireto. Sendo assim, o verbo bitransitivo, ele precisa de um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto, né? Ele precisa de dois complementos, um dos quais sem preposição, né, que é o caso do objeto direto, e o outro que exige uma preposição, que é o objeto indireto. O objeto direto e indireto que completa esse verbo, né, ele completa com a informação sobre o que, a quem. Agora nós iremos falar sobre a intransitividade verbal. O que é um verbo intransitivo? Lembrando que o verbo transitivo, ele precisa de um complemento. Já o verbo intransitivo, ele não precisa de um complemento, né? O verbo, ele sozinho, ele consegue transmitir uma informação sobre o sujeito. E isso não quer dizer que uma oração cujo verbo seja intransitivo tenha obrigatoriamente que acabar nesse verbo. Mas se acabasse no verbo, a oração seria compreensível. Agora vamos ver sobre os verbos de ligação. Esses são verbos que indicam um estado ligando uma característica ao sujeito. Eles não indicam uma ação. E também eles são chamados de verbos não nocionais ou verbos copulativos. Separei aqui 5 exemplos para vocês. O primeiro, de um verbo intransitivo. Minha filha nasceu. Vejam que o verbo nascer, ele não precisa de complemento, né? Porque ele já tem ali um sentido completo. O segundo exemplo, verbo transitivo direto. Terminei a análise. Vejam que o verbo terminar, ele precisa de um complemento, né? Terminou o quê? A análise. O terceiro exemplo, verbo transitivo indireto. Preciso de tempo. O verbo precisar, ele sozinho, ele não tem um sentido, né? Então, preciso do quê? De tempo. O quarto exemplo, verbo transitivo direto, indireto. Eu emprestei um vestido à minha irmã. Emprestei. Emprestei o quê? Um vestido. A quem? A minha irmã. O verbo transitivo direto e indireto é o emprestar. O objeto indireto é a minha irmã e o objeto direto, um vestido. Os de ligação podem indicar um estado permanente, transitório, mutatório,
aparente e até a continuidade de um estado. Vejamos nesse exemplo 5, de verbo de ligação. Meus filhos são felizes. Aqui, a transmissão de um estado permanente, né? Que os filhos, eles são sempre felizes.